Glória a Deus, glória a Deus. Você pode tomar seu assento, querido. A paz de Cristo a todos os irmãos, amém. Bendito seja Deus por essa manhã tão especial que nos permite estar na sua casa. Abra sua Bíblia, por favor, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19. Atos 19. Que manhã gostosa, que presença gostosa do Espírito de Deus entre nós. Atos 19, eu estou usando a nova versão internacional. Eu quero ler com você do versículo 1 até o versículo de número 7. Atos 19, do 1 ao 7. Enquanto você localiza, a gente quer também saudar quem está nos acompanhando via internet. Culto da manhã, bem como culto da noite, são transmitidos pelo YouTube, pelo Facebook. Onde quer que você esteja, que Deus te abençoe. Em especial para um querido irmão nosso e de tantas pessoas aqui da nossa igreja, que é o irmão Maurílio e sua família, lá do Rio Grande do Sul, estão enfrentando uma luta agora. Toda a família está num período aí de confinamento por conta do contágio dessa doença, da Covid-19, estão acompanhando online com a gente. Que Deus abençoe e traga cura e restauração para todos daquela casa que a gente ama e tem tanto carinho. Atos 19, versículo 1, a seguir a palavra do Senhor diz assim: Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e lhes perguntou: Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam: Não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, responderam eles. Disse Paulo: O batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isso é, em Jesus. Ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas e a profetizar. E eram ao todo uns 12 homens. Amém. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. No texto que a gente acabou de ler, irmãos, a Bíblia está narrando um desses deslocamentos, dessas viagens que eram marca constantes do ministério do apóstolo Paulo. Ele ia de cidade em cidade pregando, e nos lugares onde a palavra já havia sido pregada, a expressão que a Bíblia usa é que ele ia confirmando os irmãos, fortalecendo-os, edificando-os, e não é diferente aqui nesse texto. A palavra de Deus diz que ele sai de um lugar onde estava e vai até a cidade de Éfeso. Éfeso é uma cidade que a Bíblia diz que anteriormente quem estava pregando e anunciando a mensagem lá era também um homem de Deus chamado Apolo. Paulo, quando chega naquela cidade, a palavra de Deus diz no verso de número 1 que ele encontrou alguns discípulos. Não há no texto nenhum questionamento a respeito da fé desse grupo de irmãos. Muito pelo contrário, a expressão que a Bíblia usa para descrever esse grupo que está em Éfeso é de discípulos. Esses homens, de fato, haviam recebido a Cristo, haviam confessado no seu coração e estavam ali crescendo em fé. O apóstolo Paulo, ao chegar e encontrar aquela comunidade de irmãos, ele faz para eles uma pergunta. E a pergunta está no versículo de número 2. Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? A resposta desses irmãos, ela é muito interessante e forte. Eles dizem não. E não apenas não recebemos, mas mais do que isso, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Conhecemos a Cristo, sabemos que há um Deus todo-poderoso de quem Ele é filho, ouvimos falar da sua obra redentora, mas do Espírito Santo não. Paulo então diz para eles: mas como é que vocês foram batizados? Porque eles são chamados de discípulos, um dos motivos é porque passaram pelo batismo como ordenança de Jesus. Eles dizem: nós fomos batizados no batismo de João. Provavelmente um grupo de discípulos de João chegou até lá anteriormente ou antes mesmo de Apolo e os batizou. Aí Paulo explica, Paulo diz: olha, o batismo de João era um batismo para arrependimento de pecados. Porém, Jesus disse que a gente deveria batizar no seu nome. E o texto diz para nós que eles foram então batizados em nome de Jesus, é o que diz o verso 5.
E aquilo que talvez poderia parar por ali continua. A Bíblia diz que após haverem sido batizados, Paulo estende e impõe sobre ele as suas mãos, e o texto diz que veio sobre eles o Espírito Santo. E começaram a falar em novas línguas e a profetizar. Preste muita atenção. O apóstolo Paulo, ao chegar naquele lugar e encontrar aqueles irmãos, que ele pergunta se já ouviram falar a respeito do Espírito Santo, e eles dizem que não. Me chama muita atenção o fato de Paulo não parar para fazer um seminário sobre isso. Vocês não ouviram? Não, então vamos lá, deixa eu explicar para vocês aqui. Olha só, lá no início da criação, a Bíblia diz que ele se movia sobre a face das águas. Paulo, não por falta de conhecimento, ele conhece muito bem a lei, bem como lhe foram reveladas grandezas da parte de Deus. Paulo não para explicar a esses irmãos sobre quem é o Espírito Santo do ponto de vista mais didático. Paulo não faz isso. Paulo toma uma decisão, e a decisão é orar por eles, estender sobre eles as suas mãos. E a Bíblia diz que o resultado foi que o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, desceu sobre eles, e eles começaram a falar em outras línguas e a profetizar. Preste muita atenção, amados. Uma das coisas mais trágicas que pode acontecer para uma igreja é viver apenas da sua tradição, viver apenas de passado, viver apenas rememorando aquilo que já se foi, estar apoiado apenas no seu nome, estar apoiado apenas na sua história, ou naquelas realidades que hoje já não são mais presentes. Trágico é para uma igreja quando nela acontece aquilo que o Senhor vai dizer de uma das igrejas do Apocalipse: você tem nome de que vive, mas na verdade você já morreu. Há um nome, há um histórico, há uma porta aberta, há uma estrutura diaconal, há tudo funcionando semanalmente, mas a gente apenas sobrevive de história e do nome. Ao passo que uma coisa também muito ruim é quando desconsidera-se a história de uma igreja e os valores que são fundamentais, que marcaram o seu início e que também foram definitivos para a sua existência e continuidade. Por que eu estou dizendo isso? Porque aqui na frente desse púlpito, você está vendo aqui, deixa eu abaixar aqui, está escrito aqui, ó, Assembleia de Deus. Assembleia de Deus. A igreja local da qual nós fazemos parte e estamos congregados aqui essa manhã, ela tem um nome, Assembleia de Deus. Esse nome não faz dela uma igreja superior a qualquer outro. Não, pastor, graças a Deus eu sou assembleano e não sou batista. Está amarrado, você não entendeu nada de evangelho. A ideia não é essa. Ela não faz, esse nome não nos faz superiores, mas um nome confere identidade. Quando dizemos que congregamos na Assembleia de Deus, isso tem a ver com a identidade. A placa que temos ali na frente, escrito Assembleia de Deus, comunica uma identidade. Tem a ver com a nossa história, tem a ver com a nossa fundação e tem também a ver com valores. E dentre esses valores que a nossa igreja, enquanto denominação, e volto a dizer, não estou falando aqui de superioridade, de exclusividade, no céu não vai ter o condomínio da Assembleia de Deus, dos batistas, do metodista, não, você não, aqui é a galera só tradicional, não vai ter nada disso. A Bíblia diz que lá só existe um povo que teve suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro, não há judeu, não há grego, não tem nada disso. Nós não estamos falando aqui de salvação, não estamos falando de superioridade. Nós estamos falando de identidade, de marca da nossa igreja nessa realidade que nós vivemos. E uma das marcas da nossa igreja é que nós somos uma igreja pentecostal. Você sabia disso? Pentecostal. E vamos falar um pouquinho a respeito disso. Por quê? Esse termo pentecostal ou ser pentecostal, primeiro, por conta das meninices, excessos, e eu chamaria também de maldades feitas por alguns movimentos que recebem esse nome, complicou e faz com que esse nome seja visto com um certo estigma. Todos nós, em algum momento da vida, principalmente aqueles que são há muitos anos da Assembleia de Deus,
é provável que já viram alguns desses excessos. Alguns movimentos muito esquisitos e muito estranhos, que levam esse nome. Não, o que nós estamos fazendo aqui é um culto pentecostal, um encontro de vaso, é a noite do manto. E nesses movimentos, muitas vezes, há excessos, e em alguns outros, eu diria que há inclusive maldade. Porque quem organiza, quem lidera, não tem o objetivo de ali reunir irmãos para buscarem a presença de Deus. A ideia não é essa. Muitas vezes o objetivo ali é apenas provocar um monte de sensações que no final vão muitas vezes se redundar em finanças ou status para aquele que é o responsável, o organizador daquela região, ou daquele encontro, ou daquele grupo. Então a gente já viu muita meninice. Como eu, por exemplo, trabalhava com um rapaz que um dia, que era crente também, um dia ele chegou no trabalho com o olho vendado assim, com um curativo gigante. Eu disse para ele: o que foi? Rapaz, foi uma vigília ontem à noite. Eu falei: mas o que houve lá nessa vigília, rapaz? Ele falou: rapaz, foi um manto tão forte, eu saí rodando de um lado, uma irmã do outro, ela bateu e me empurrou, eu meti a cabeça numa quina que tinha, sangrou, mas graças a Deus, o mistério foi forte. Excessos. Quando a Bíblia fala de arrancar um olho, não tem a ver com a gente tropeçar enquanto gira. É uma outra ideia. Se de um lado temos excessos dos pentecostais, também temos uma outra coisa muito ruim, que são as farras teológicas feitas pelos que se dizem neopentecostais. E esse termo tem sido muito usado para descrever alguns grupos religiosos chamados de neopentecostais. Como se, de alguma maneira, eles fossem uma nova versão do pentecostalismo, quando na verdade não é. A ideia não é essa. Muitas igrejas neopentecostais usam essa ideia da liberdade do Espírito para romper princípios da palavra, ou para usar a palavra de Deus como uma ferramenta para caçar mais níqueis, ou para, por meio da interpretação incorreta da Bíblia, prender, aprisionar as pessoas do ponto de vista da sua liberdade intelectual. Gente que virou presa, deixou de ser ou de fazer parte das garras de Satanás e não foi para o império da luz, muito pelo contrário, entrou no império de uma nova religião, que exige que tudo seja dado, não apenas 10% ou liberal, mas a vida inteira seja entregue para aquele líder, ou para aquela denominação, ou para aquele grupo. E aí, por conta desse excesso do pentecostalismo doido, e do outro lado do neopentecostalismo também fazendo uma farra, dizer-se pentecostal virou para alguns sinônimo de inferioridade intelectual ou teológica. Ah, você é pentecostal? Que pena, achei que a gente pudesse conversar no mesmo nível. Como se ser pentecostal fosse ser alguém que vive num gueto de gente abobada. Mas não é bem assim. Ser pentecostal não é só girar no manto. Ser pentecostal é ter uma marca. E a marca principal do pentecostalismo é essa. Ouça com muita atenção. Nós cremos não apenas na inerrância e na suficiência das Escrituras. Vou repetir, nós cremos não apenas na inerrância e na suficiência das Escrituras, mas nós também cremos na sua atualidade e na sua operosidade na vida diária. Um pentecostal, quando ler a Bíblia, crê que ela é palavra de Deus, crê que ela não tem erros, crê que ela é Deus falando comigo, mas crê mais, crê que o que está escrito ali enquanto verdade é algo que Deus tem para mim hoje. Hoje. Um pentecostal não é apenas aquele que diz, eu creio. Um pentecostal é alguém que diz, eu creio e porque creio, eu quero. Eu quero. Então, quando eu leio Atos dos Apóstolos, e eu vejo aquilo que a Bíblia diz que aconteceu com aquela igreja, como pentecostal, eu não apenas leio e digo, eu creio, eu digo, eu também quero. Eu quero para a Assembleia de Deus de Londrina em 2020, porque a Bíblia diz que o Senhor e o seu Espírito continuam sendo o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. Isso não significa que nós leiamos a Bíblia rompendo limites, muito pelo contrário. Mas a gente, ao olhar para o texto, a gente diz, Deus, se o Senhor fez isso e se isso está disponível, eu não quero apenas ler, eu também quero viver. E por isso a gente crê em cura divina. E por isso a gente crê na atualidade dos dons.
Nós não cremos que quando a Bíblia fala, por exemplo, de profecia, a Bíblia está falando apenas de uma coisa que foi para a igreja do primeiro século. Nós cremos que é uma realidade para nós, que Deus fala por meio da sua palavra e ela é a maior profecia, mas Deus também fala usando os seus vasos para comunicar a sua mensagem. E essa mensagem, ela precisa estar de acordo com a Escritura, mas o fato de ela estar de acordo com a Escritura não significa que ela deve ser tolhida, muito pelo contrário. O crivo é a palavra de Deus. Deus pode falar de várias maneiras, pode. Cremos nisso, cremos em visões espirituais, cremos. Ninguém aqui é louco, vocês nunca ouviram aqui nesse púlpito alguém dizendo: irmão, olha só, tem um anjo passando aqui, tem outro anjo ali, como se os anjos não tivessem mais nada para fazer no céu, ficasse aqui rodando no nosso meio. Não é isso. Nós não incentivamos um processo de catarse. Não, irmão, agora vamos levantar a mão aqui, todo mundo vai cair e você vai viver o que você não... Não, a ideia não é essa. Muito pelo contrário, mas nós não podemos deixar de dizer que cremos em visões espirituais. Cremos que como cristãos precisamos ter olhos abertos. Cremos que como cristãos precisamos ter discernimento. Cremos que como cristão a gente precisa e tem a mente de Cristo. Mas também cremos no que a palavra de Deus diz, que o Senhor revela aquilo que a mente humana não é capaz de processar ou captar. Cremos nisso. E cremos em mais uma coisa. Cremos também numa experiência bíblica chamada batismo com o Espírito Santo. Cremos. A história da igreja cristã, ela sempre esteve cheia, e hoje não seria diferente, de questionamentos a respeito desse milagre chamado batismo com o Espírito Santo. Sempre. Não é novidade agora a gente acessar o YouTube e ver alguém dizendo que isso na verdade não existe. A história da igreja está marcada por várias realidades onde esta verdade foi combatida. E aí eu quero chamar a sua atenção para algumas coisas. A primeira delas, quando a gente fala da experiência do batismo com o Espírito Santo, o primeiro lugar, ou a primeira coisa a ser dita, é que a gente está falando de alguma coisa que possui base bíblica. Não é uma invenção dos fundadores da Assembleia de Deus ou de qualquer outra denominação pentecostal. Abra sua Bíblia, por favor, Atos dos Apóstolos, capítulo 2 e versículo de número 4. Olha o que esse texto diz. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo de número 14. Atos 8 e 14. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá, não quaisquer, Pedro e João, 2 discípulos. Estes, ao chegarem, observe, volta para mim o versículo de número 14, haviam aceitado a palavra de Deus. Versículo de número 15. Ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham sido apenas batizados em nome do Senhor Jesus. 17. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e receberam o quê? O Espírito Santo. Atos 10, 44. 10 e 44. Enquanto Pedro ainda estava falando essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Próximo. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados que o dom do Espírito fosse derramado até sobre os gentios, pois os ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. A seguir, Pedro disse: pode alguém negar a água, impedindo que estes sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Em primeiro lugar, base bíblica. Não foi um evento único ao longo da história da igreja. Não foi uma experiência registrada apenas em uma passagem. Não foi uma coisa vivida apenas por um grupo muito pequeno escolhido. Não foi uma experiência vivida apenas pelos apóstolos. Tanto é que, se assim fosse, os apóstolos, ao chegarem nos lugares, poderiam dizer assim: não, nós vamos orar aqui por outra coisa, porque esse privilégio é apenas para nós.
Nós vamos ver esses homens de Deus, esses 12, ou melhor, esses 11, agora 12 com Paulo, chegando em comunidades cristãs, vendo os irmãos crescendo em fé e dizendo: nós vamos orar por vocês, para que vocês recebam o Espírito Santo, para que aquilo que nós vivemos lá em Pentecostes também aconteça com vocês. Ou seja, a base bíblica. Segundo, veja a importância dada pelos apóstolos. Eles poderiam simplesmente dizer: vocês já confessaram a Cristo, então está tudo certo, beleza, sem problema nenhum, estão salvos. Só que o que eles propõem para esses irmãos e oram por esses irmãos é para que eles também sejam visitados por essa experiência e realidade. Há algumas coisas importantes a serem ditas a respeito do batismo com o Espírito Santo. A primeira delas é que o batismo com o Espírito Santo não salva ninguém. A ideia não é essa: pastor, eu não fui batizado ainda, se Jesus voltar hoje eu vou... Pelo amor de Deus, meu irmão. Não, pastor, tem uma igreja aqui próxima, uma igreja muito séria, que não fala a respeito disso. Significa que aquela igreja... Não, muito pelo contrário, meu irmão. Não tem a ver com a salvação, do ponto de vista de ser um pré-requisito para a gente entrar no céu. Você vai chegar no portão eterno, o anjo vai estar lá e vai dizer assim: fala língua estranha para mim. Não sei falar, então está fora, pode voltar. Não existe isso. Olha o que diz 1 Coríntios 12 e 13. 1 Coríntios 12 e versículo de número 13. Pois em um só corpo, todos nós fomos batizados em um único Espírito. O que o apóstolo Paulo está dizendo para essa igreja? Ele está dizendo o seguinte: gente, existe um batismo que tem a ver com esse batismo no Espírito Santo, que todo aquele que confessou a Cristo recebe no seu coração. O Espírito Santo passa a fazer morada dentro dele. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nos foi dado a beber de um único Espírito. Ou seja, não significa que aquele que não recebeu ainda o batismo com o Espírito Santo não tenha o Espírito Santo. Não, o Espírito Santo não esteja operando nele, muito pelo contrário. A palavra de Deus diz que é ele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Sem o toque do Espírito, nem se converter, a gente consegue. Então não é uma prerrogativa que nos garanta salvação. Em segundo lugar, não é concedido pela igreja. Olha o que diz Atos 10 e 47. Atos 10 e 47. Pode alguém negar a água, impedindo que estes sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Essa experiência é muito interessante, porque a Bíblia vai dizer que o apóstolo Pedro vai ser enviado até um lugar onde tem um grupo de irmãos lá que não foram batizados ainda. Eles não se batizaram, não desceram as águas do batismo. Eles são vistos pelos judeus como impuros, porque eles são gentios. Dá trabalho para Pedro se convencer e ir até lá. Quando eles chegam lá e oram, o Espírito Santo desce, eles começam a falar em novas línguas, eles profetizam. Pedro para e diz assim: como é que a gente não vai batizar esse povo? O fato deles não terem passado pela circuncisão, o fato deles não terem frequentado nenhuma reunião nossa, o fato deles nem sequer terem descido as águas, não significa que eles não sejam dignos. O Espírito já desceu sobre eles. O que a gente vai fazer agora é apenas a segunda etapa, que talvez seria a primeira: vamos batizá-los. Então o batismo com o Espírito Santo, ele não é uma concessão da igreja. Não, para você ser batizado, você tem que vir aqui na frente. Dobra o joelho aqui e tem que ter um pastor olhando, colocando a mão na sua cabeça. E depende, se for evangelista não funciona, tem que ser pastor. Se for... Não é uma concessão da igreja. Não é a igreja que batiza com o Espírito Santo. Muito pelo contrário, é o Senhor, por meio de seu Espírito, que nos enche desse poder. Para que serve o batismo com o Espírito Santo, pastor? Jesus disse que o batismo com o Espírito Santo é um revestimento de poder. E alguns que falam contra a não realidade ou possibilidade disso, normalmente fazem a seguinte afirmação: não, o batismo com o Espírito Santo aconteceu, está na Bíblia, só que foi para aquele grupo de irmãos da igreja primitiva. E normalmente quando fazem isso, apresentam algumas realidades. Primeiro, por conta de o batismo com o Espírito Santo ser um sinal concedido por Deus para que eles, ao falarem ou ao pregarem, os corações fossem alcançados. Ou seja, o Senhor concedeu ou derramou o seu Espírito, preenchendo, enchendo, transbordando aqueles irmãos, porque eles iam falar para um povo de coração duro, e aquele sinal espiritual serviria como uma estratégia de Deus para quebrar corações. Primeira pergunta que eu faço a vocês: se a gente crê
que o batismo com o Espírito Santo era uma graça de Deus para quebrar corações endurecidos na pregação da palavra, pergunto a vocês, hoje, será que não vivemos um tempo também de corações endurecidos? Será que não vivemos um tempo de corações endurecidos? Veja a quantidade de programas que temos falando sobre Deus. Veja a quantidade de músicas que tocam hoje em dia, vez por outra, até em rádios seculares falando a respeito de Deus. Saindo daqui, se você for possível, conte quantas igrejas evangélicas você vai ver ao longo do caminho. E ainda assim, eu e você lidamos e conhecemos todos os dias pessoas cujo coração ainda é endurecido. E deixa eu dizer uma coisa para você. Existem coisas que o discurso não resolve. Existem coisas ou realidades que uma porta aberta de uma igreja não resolve. Existem mudanças na vida de alguém que não são operadas por meio simplesmente do exemplo que a gente dá. Existem, a Bíblia chama de fortalezas espirituais que somente são quebradas pela ação do Espírito Santo de Deus. Ação de Deus. Falamos bem português, mas nem sempre acontece como a gente gostaria. Segundo, os que dizem que não há necessidade disso ou que era uma coisa só para aquele primeiro século, dizem que era usado para quebrar corações. Segundo, era uma capacitação para que eles pudessem resistir às perseguições. Não, Deus encheu esses irmãos aqui, Paulo, Pedro, Tiago, João, encheu essa primeira igreja porque eles iam passar por muitas perseguições. E porque iam passar por muitas perseguições, precisavam desse revestimento de poder. Será que nós também não estamos enfrentando perseguições? Será que nós como igreja também não estamos enfrentando um período de dura perseguição? Ela talvez não seja ou não se manifeste por meio de espadas apontadas para as gargantas de pastores, mas elas se manifestam todos os dias, ideologicamente, estatalmente, se é que essa palavra existe. Estamos o tempo todo sob tensão. E deixa eu dizer uma coisa para você, faz-se necessário, sem dúvida nenhuma, termos representantes que nos ajudem, que nos representem, que comuniquem, que atuem para mudar as leis na esfera municipal, estadual, governamental. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês, existem realidades que só mudarão por meio da ação do Espírito. O Espírito é que nos capacita para que a gente possa enfrentar realidades duras da vida. Em terceiro lugar, os que dizem que esse sinal foi apenas por um tempo, afirmam que esse sinal era para anúncio das nações. Não, pastor, eles falaram em outras línguas, e as línguas lá de Atos 2 era a língua de cada país, porque o objetivo de Deus era encher eles com o Espírito Santo para que as pessoas de outras nações, ao ouvirem eles falando, pudessem entender. Hoje não precisa mais, né? Hoje a gente tem Google Tradutor, hoje a gente tem cursos de línguas em todos os lugares, mas deixa eu dizer uma coisa para você. O Espírito Santo não capacitou aquele dia os homens apenas para falarem nas línguas que os outros entendiam, porque falar na língua que o outro entende pode gerar compreensão. Mas só quem fala cheio do Espírito pode gerar conversão. Só quem fala cheio do Espírito pode operar conversão. Precisamos disso. Eu não sei você, mas eu particularmente assumo que preciso. Preciso de revestimento de poder do alto. E a pergunta que talvez fique é, como que a gente recebe isso, pastor? Em primeiro lugar, a gente precisa crer. E muitas vezes não cremos porque, como diz a palavra, como ouvirão e crerão se não há quem pregue. Talvez você que esteja conosco há pouco tempo, por conta da nossa rotina, e nós acabamos de alguma maneira lidando ou acreditando que o nosso público de alguma maneira entende tudo aquilo que dizemos enquanto conceitos fundamentais, talvez você nunca tenha ouvido uma palavra sobre isso.
Talvez você já tenha ouvido no seu lado aqui algum culto, no momento de exultação, alguém falar em línguas estranhas e você achou aquilo curioso, no mínimo estranho, mas talvez você imagine que aquilo seja uma experiência pessoal daquele indivíduo que não tem nada a ver contigo. Deixa eu dizer uma coisa para você, o primeiro passo para a gente receber é crer. Crer. Crer que o que esses irmãos viveram no primeiro século não foi uma experiência do ponto de vista produzido por eles, foi uma experiência produzida pelo Espírito, e o Espírito é o mesmo. O mesmo. Em segundo lugar, buscar. Buscar. Há muitas pessoas que não buscam mais por isso. Na nossa lista de prioridades, ou na nossa lista daquilo que a gente quer de Deus, isso não faz parte mais do tópico, dos ícones, das prioridades. Eu cresci, aceitei a Jesus com 7 anos de idade, e uma das primeiras coisas que me ensinaram foi: você precisa buscar o batismo com o Espírito Santo. Eu, quando criança, não entendia muita coisa, mas o que me disseram é: você precisa buscar. Toda vez que você for orar, peça para que o Espírito Santo te encha, te transborde, tome conta de você. E eu me lembro de um dia, num culto de criança, eu sentado no meu lugar, dizendo: Deus, eu não sei o que é, mas eu quero ser cheio do Teu Espírito Santo. Eu não sei explicar para vocês como foi, eu não sei explicar para vocês como começou. Eu só sei que eu senti uma coisa que eu nunca senti na minha vida. E eu sabia que aquilo não era o diabo, aquilo não eram minhas emoções, aquilo não era o meu desejo de aparecer, aquilo era o Espírito de Deus me visitando. Único, uma experiência ímpar. A palavra de Deus vai dizer que os homens que foram cheios do Espírito Santo exaltavam a Deus. E se o Espírito Santo opera produzindo isso para exaltar a Deus, eu não sei você, mas eu quero. Todos os dias, quando eu me levanto de manhã e olho para o que tenho, e olho para o que Deus me deu, e olho para a vida que recebi, faltam palavras para agradecer a Deus. Para mim, obrigado é muito pouco. Para mim, valeu é muito pouco. Para mim, gratidão é muito pouco. Então, já que eu cheguei à conclusão de que se as minhas palavras são pequenas, eu quero falar em outra língua. Eu quero falar numa língua que o Espírito comunica, para falar com Deus das grandezas dele. Eu quero orar em línguas estranhas. Eu quero que o meu espírito ore, tocado pelo Espírito de Deus. Como receber? Se entregar. Se entregar. O que nos trava muitas vezes não é necessariamente a falta de fé ou a falta de desejo. O que nos trava muitas vezes são temores. Eu gosto muito do Chaves. Marcou minha geração e de vez em quando eu vejo. Tem um episódio do Chaves que é o mais clássico de todos, que é o Chaves em Acapulco. Já viu? Tem uma cena icônica, que é o Kiko se preparando para entrar na água. Eu não vou reproduzir aqui, que vai ficar horrível. Mas ele faz aquele ritual dele, de passar, e ele vai. E quando chega perto da água, ele volta. E aí ele vai de novo, e volta. E ele vai de novo, e volta. E ele está se preparando para mergulhar. Se preparando para mergulhar. E aí daqui a pouco ele pega uma boia, e tem um monte de boia. E ele passa alguns minutos se preparando para entrar. E nisso o Chaves está aqui já nervoso. Porque quem quer mergulhar, mergulha. Mergulha. Se a gente ao mergulhar fosse preocupar com o cabelo, a gente não mergulha. Se a gente fosse preocupar, mas será que vai molhar muito se eu entrar na água? Não mergulha. Se a gente fosse preocupar, não mergulha. A gente precisa mergulhar. O problema é que muitos de nós estão cheios de boias. A gente diz assim: Jesus, eu quero ser batizado com o Espírito Santo, mas será que eu vou chorar muito? Não, porque se for para chorar muito, eu não sei, acho melhor deixar para outro dia. Não, você batizado com o Espírito Santo, mas como é que será que vai ser? Não, primeiro eu preciso saber como é que vai ser. Assim, Jesus, vai começar que horas? Vai ser de 9 da manhã até 9h17, porque 18 eu tenho compromisso. Então, assim, a gente vai criando os nossos métodos e meios como se fosse alguma coisa que a gente pudesse controlar. Deixa eu dizer uma coisa para você que tem medo de viver essa experiência. A gente não está falando de uma possessão demoníaca. O diabo, quando entra em alguém, desconfigura imagem. O diabo, quando entra em alguém, o desejo dele é causar vergonha. O Espírito de Deus, a sua palavra diz, que trabalha por meio de 2 princípios: decência e ordem. Decência e ordem. Ser cheio do Espírito Santo não é uma possessão demoníaca. Não. Ser cheio do Espírito Santo é viver uma experiência que a gente não consegue descrever com palavras. Eu não tenho como dizer para vocês.
Não, vai ser assim, vai ser dessa maneira. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a Bíblia diz que eles ouviram um som como de um vento, eles viram língua repartida como de fogo. Eu nunca vi língua repartida como de fogo, irmão. Nunca vi. Que isso, pastor, o senhor nunca viu? Nunca vi, irmão, nunca vi. Se algum dia você vê, me chama, liga para mim que eu quero ver como é que é. Eu não sei. Eu nunca ouvi um barulho como de um vento veemente, impetuoso, espiritual. Nunca ouvi isso. Mas, embora eu nunca tenha sentido, visto, interagido com os mesmos sinais, de uma coisa eu tenho certeza: eu fui cheio do Espírito Santo como aqueles irmãos também foram. Então talvez a forma, tem gente que foi batizado lavando roupa em casa, tem gente que foi batizado enquanto estava cortando unha, tem gente que foi batizado enquanto estava numa reunião de oração, tem gente que foi batizado no quarto de joelhos dobrados, porque a Bíblia diz que o Espírito é como o vento e ele sopra onde quer. Se a gente abre a porta e diz: Espírito Santo, entra, eu estou disponível. O que esse pastor falou, e aí deixa eu dizer uma coisa para você, faça a prova do Senhor. Pastor, Senhor, o que esse pastor falou, eu talvez nunca tinha pensado nisso, eu nunca tinha buscado por isso, eu nunca ouvi a respeito disso. Mas Senhor, se é realmente uma coisa que está na tua palavra e para eu viver, eu quero. E busque isso com intensidade, e coloque isso como um propósito de vida. E deixa eu dizer uma coisa para você, amado. Uma vez que você vive essa experiência, você vai poder falar de como é especial e como é maravilhoso. Eu não sei explicar. Eu poderia passar aqui mais 1 hora tentando descrever para vocês, mas eu não consigo. E uma das coisas que nos faz pentecostais é que nós temos a palavra de Deus como base, mas nós cremos que o Senhor nos visita de maneira individual. O Senhor é um Deus individual que toca, que nos move, que nos toca, tal como Jesus, a um ele toca nos olhos, a outro ele faz lodo, a outra ele faz em 2 vezes, e quando alguém pergunta, ele diz assim: como é que foi? Ele diz assim: eu não sei, eu só sei que eu era cego e agora vejo, porque o Senhor me tocou. Eu queria pedir a você que, sentado como você estava, você curvasse sua cabeça, por gentileza. Feche seus olhos, meu tempo já estourou. Esta não é uma pregação eclesiocêntrica. Eu não estou falando do quanto a Assembleia de Deus é especial. Não é isso. Esta pregação é uma mensagem, um alerta, um convite de Deus ao meu e ao seu coração para despertarmos-nos, para buscar uma realidade que a sua palavra diz. Então, em nome de Jesus, eu não vou chamar ninguém para vir à frente. Eu quero que você, no seu lugar, se você ainda não viveu essa experiência, talvez você seja como os crentes de Efésios: pastor, eu nunca sequer ouvi falar disso. Pastor, eu até já ouvi falar, mas não faço a menor ideia do que seja. Eu queria que, em nome de Jesus, você que deseja no seu coração, o Espírito Santo não invade portas. A Bíblia diz que ele bate, ele é educado. Se você deseja isso, não tem a ver com salvação, mas tem a ver com revestimento de poder daqueles que foram salvos. Se o Espírito de Deus falou com você esta manhã, eu queria que no seu lugar você começasse a orar a Deus agora, de maneira individual. Não vai ter ninguém orando por você, dizendo: seja batizado. Eu quero que você diga: eu quero, Deus, eu quero viver isso, eu quero esse revestimento, eu quero experimentar isso na minha vida. E deixa eu dizer uma coisa para você: estabeleça isso como um propósito de vida, não apenas para o culto dessa manhã. Coloque isso como um motivo de oração para você. Se o que esse pastor está dizendo é verdade, se o que esses irmãos dizem é verdade, eu quero sentir isso também, eu quero experimentar isso também. Se a palavra de Deus diz que é uma promessa, eu também quero essa promessa. Eu não quero apenas promessa de carro novo, eu não quero apenas promessa de casa nova, eu não quero apenas promessa de multiplicação, de descendência. Todas as promessas que Deus disse eu quero. E se o Espírito é uma promessa, eu quero para a minha vida também. Vamos orar? Se você está aqui e já foi batizado com o Espírito Santo, mas com o passar do tempo você foi esfriando nisso, com o passar do tempo você foi se tornando um crente burocrático, entra por essas portas, acha legal a mensagem, mas faz muito tempo que você não sente a presença dele. Faz muito tempo que você não tem essa experiência de orar em línguas. Pastor, mas eu não entendo nada. É isso aí, mas o meu espírito é edificado. A gente não fala aos homens, a gente fala com Deus. Somos uma igreja pentecostal
O que não significa que somos melhores, mas temos uma marca. Essa marca tem a ver com nossa história. Essa marca foi dada por Deus. E nós queremos isso para esse tempo, em nome de Jesus. Vamos orar? Comece a orar, meu irmão. Fala com o Senhor. Senhor, eu quero esse negócio aí. Se é isso mesmo, eu quero, e eu estou com o coração aberto. Senhor, me enche do Teu Espírito Santo. Faz em mim um negócio diferente. Senhor, eu quero sentir um negócio que eu nunca senti na minha vida. Eu quero experimentar isso. Eu preciso desse poder, porque com as minhas forças eu não estou conseguindo viver. Porque com as minhas forças eu percebo que não é suficiente. Eu preciso da capacitação do alto. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, passeia no meio do teu povo, Senhor. Tu estás aqui, Deus. Se há corações desejosos, se em alguém foi encontrado desejo, Senhor, enche do teu Espírito Santo. Senhor, o Espírito que nos trouxe a conversão, o Espírito que nos trouxe ao quebrantamento, é o mesmo Espírito que nos enche de poder até transbordar. Espírito do Senhor, fale com o Senhor, meu irmão, ore a Deus.